Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Como é que estão as coisas por aí? Abriu um solzinho, apesar do frio, que deve prevalecer por toda a semana, por isso agasalhe-se para não gripar à toa e não entrar em paranoia à toa. Não bastasse todas as paranoias que a gente já tem que conviver nesses dias. Não vale a pena achar que uma gripe boba possa ser um sintoma do corona, né? Então garante aí que você não vai pegar uma gripe boba à toa e não entrar nessa paranoia. Ontem eu fiz um experimento e abri. Tipo, primeiro tem a questão da duração do Climatias, né? Eu acho que meia hora é um pouco demais. E ontem eu cheguei nessa meia hora porque eu justamente comentei essa questão do experimento que eu já estou abortando, que foi usar um trecho de uma cena de um filme. Hoje eu vou fazer isso justamente testando esse limite, mas indo para um outro lado. Ontem foi dia de filme, e aí sempre que... Domingo, né? Domingo é o dia de filme, então trouxe aqui uma cena de um filme para ilustrar o filme que eu estava comentando. Acho que ela foi bem eficaz em mostrar o que eu queria dizer sobre o filme, só que achando que não é um blockbuster, não é um filme da Marvel, não é um filme, não é um Guerra nas Estrelas, não vai ser facilmente detectável pelo YouTube. Lei do engano. Publiquei e logo depois apareceu lá, você infringiu o direito autoral do filme e tal. Então, para não correr o risco que isso aconteça, achei que por ser um filme falado, né, menos bombástico, em alguns casos até literalmente, o YouTube podia passar batido, mas não, ele consta lá, então não quero ir para esse lado. Mas eu tenho um experimento aí que eu fiz ontem que eu quero manter, que é justamente encerrar o programa sempre com uma frase de alguém, uma fala de alguém, um trecho de alguma fala. Hoje eu vou citar um trecho justamente do autor que eu trouxe para celebrar. Ontem foi aniversário dele, Bob Dylan completou 79 anos, quase nos 80, né? A geração do rock clássico está chegando aí a oitava década, né? Nesse ano, se o Lennon tivesse vivo, ele teria aí o dobro da idade que ele tinha quando morreu. Lennon eu estou citando porque ele é um dos mais velhos da geração dos anos 80. Tem alguns que vêm dos anos 60, né? Tem alguns que vêm um pouco antes. Bill Wyman dos Rolling Stones é de 38, se não me engano. Mas você vai pegar ali Hendrix, Cream, todos os hippies, os psicodélicos todos nasceram ali durante a Segunda Guerra Mundial e começam a entrar aí nessa década de 20 que a gente está começando agora, em sua oitava década, né? Então o Dylan aí está às vésperas disso e eu vou trazer um trechinho de um documentário sobre o Dylan. Acho que o YouTube vai pegar, que é um documentário clássico, mas vou testar esse limite e também queria deixar aberto aí a contramão, caso vocês queiram indicar algum trecho, alguma fala legal, algum papo legal para gente compartilhar aqui, usufruir coletivamente no Climatias. Climatias segue a experiência porque provavelmente eu não dou 100% de certeza que eu preciso ver. Assim. Segunda que vem, quando eu for falar de um outro disco, talvez eu só me refira a esse disco e à tarde a gente tem um vídeo só falando sobre esse disco. Não é um vídeo longo, não é uma coisa de mais de meia hora, mas eu poder discorrer um pouquinho mais e falar do disco especificamente, sem necessariamente ele estar no meio de todas as outras conversas. Isso deve se tornar uma regra no Climatias em breve. A gente eu indico alguma coisa e essa coisa que eu indico eu vou dissecar em um outro vídeo para que esse vídeo possa ter vida própria e que eu possa me aprofundar um pouquinho mais, às vezes até convidando alguém para palpitar sobre disco, livro, série, enfim. Ainda estou vendo o que vale a pena dissecar e para que lado que vai essa dissecção, né? Quais são os itens que eu vou dissecar. Mas o fato é que a tendência é que o Climatias vire essa conversa preliminar,
que a Ivana comentou, que ela adora as preliminares, então vou insistir nisso e cada vez mais comentando em coisas que estão acontecendo, né? Tipo, coisas que estão rolando agora, acabaram de acontecer, discos foram lançados. Devo perder esse padrão. Segunda disco, terça livro, quarta TV e tal. Mas ainda mantenho ele por um tempo, aí, por uma questão mais de disciplina própria do que propriamente uma decisão editorial. Mas num dado momento esse programa fica mais do dia a dia mesmo, sempre com os convidados, né? Os convidados eu quero ver se eu consigo trazer sempre. E falando menos das dicas de quarentena, né? Porque vamos esperar em que em algum momento a gente saia da quarentena e a gente compartilhe não ideias e soluções para esses dias que a gente está enclausurado, mas para a vida como um todo, né? Para a gente não ficar só repetindo. E já que estamos experimentando, eu vou chamar o meu convidado hoje, meu amigo Kleber. Participei na semana passada do Vamos Falar Sobre Música, podcast que ele mantém com uma galera da pesada. Nova geração do jornalismo que cobre música no Brasil. Ele é dono do Miojo Indie, que também, reza a lenda, está às vésperas de uma transformação. Não sei direito o que é isso. E ele traz algumas dicas para compartilhar. Depois eu vou falar do disco e da dica da semana. Vai lá, Kleber. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie, ou do podcast Vamos Falar Sobre Música. Muito feliz de estar aqui no Climatias, trouxe as minhas diquinhas para vocês. Dei uma passada de olho aqui em casa e peguei várias recomendações físicas que eu tenho aqui, mas que você encontra em qualquer plataforma de streaming. Para começar, separei 5 discos que eu gosto muito aqui. O primeiro deles é o Love Stronger Than Pride, da Sade. É um disco de 1988. Ele é um disco que vai pro jazz, pro soft pop, pro soul, tem um pouquinho de rock e essa misturinha de ritmos bem gostosa que só a Sade que sabe fazer. Segunda recomendação, The Postal Service Give Up. Ele é uma parceria entre o Jimmy Tomborello, do Dantel, com o Ben Gibbard, do Death Cab for Cutie. Ele é um disco de EDM, de Intelligent Dance Music, é um disco de música eletrônica, só que ele tem uma pegada um pouco mais pop, tem umas letras lindíssimas, todas muito oníricas do Ben Gibbard, e ele foi um trabalho todo feito à distância. Cada um mandava suas correspondências pelo correio com trechos de música, ou trechos da batida, do sintetizador, das guitarras. Depois eles juntaram tudo e fizeram esse, que é um dos meus discos favoritos da vida. Terceira recomendação, Tropics, da Cell. É o disco eletrônico da Cell, foi lançado em 2016. Ele tem algumas das minhas canções favoritas dela, que é o caso do Amor Pixelado. Tem Varanda Suspensa, que é lindíssima, Perfume do Invisível. Ele é um trabalho que distancia um pouco a Cell daquela psicodelia, da brisa que ela vinha nos primeiros discos, joga ela pra pista, tem um flerte com um pouco de trip hop, vai pra disco, mas ele também tem um pouco dessa galcossa dos anos 70, então ele é um disco bem diverso, um disco que você vai gostar muito de ouvir se você ainda não ouviu. Precisa ouvir. Outra recomendação, Night Falls Over Cotterdella, é um disco de um cantor e compositor sueco chamado Ian Slackman. Ele já veio no Brasil assim há muito tempo atrás. Ele é um disco lindíssimo, cheio de orquestrações, com letras bonitas, com uma entrega sentimental absurda, e as canções meio que se amarram, então da primeira à última faixa você vai sentir que tem uma consistência nessa relação entre as músicas. E minha última recomendação de discos é o disco chamado The Magic Place, de uma cantora, compositora e produtora norte-americana chamada Juliana Barwick. Ela faz um som extremamente atmosférico, sempre trabalhado com o uso da voz, e é perfeito nesse momento de quarentena para quem quer um espaço de recolhimento, de respiro, mergulhar no trabalho dela, principalmente esse disco que ele tem umas paisagens instrumentais lindíssimas. Todos eles você encontra em qualquer plataforma de streaming. Recomendações de revista. Tem aqui vários exemplares da revista Balaclava. Ela é feita, uma parceria do selo, da próprio selo Balaclava, da Balaclava Records aqui de São Paulo. É uma produção da Elo Cleaver e da Isabela Yu com várias outras meninas. E a cada nova edição eles trazem um artista diferente na capa, mas tem várias bandas que são relacionadas ao selo ou outras bandas relacionadas ao universo da cena independente paulistana e internacional de maneira geral.
É uma revista física distribuída gratuitamente por eles, mas você pode encomendar no site. E se você jogar no Google, Revista Balaclava, você vai encontrar no primeiro link um issue, onde você tem acesso a todas essas revistas virtualmente para você poder ler. Tem entrevistas, tem diálogos com músicos, algumas reflexões sobre o universo da música, arte, fotografia. Então ela é bem ampla, vale muito a pena conhecer. Revista Balaclava. Recomendação de disco, isso aqui, de livro. Isso aqui, ó, é um básico para quem gosta de música, todo mundo já deve ter lido, que é o Escuta Só, do Alex Ross. Ele é um trabalho que eu pensei assim, putz, o que eu tenho aqui de livro que funciona muito bem na quarentena? E eu acho que esse disco aqui esse livro vai muito bem, tô falando do disco, porque ele transita por diferentes campos da música, são entrevistas, são matérias especiais, é um compilado de textos produzidos pelo Alex Ross, que é um importante crítico musical, é pesquisador da área de música, principalmente de música erudita, e tem reflexões sobre Radiohead, Bob Dylan, Bjork. Ele transita por diferentes campos da música, e são textos normalmente muito curtos, então assim, é aquele espaço de um respiro e outro, para um pouco para ler, depois segue sua vida, volta, se aprofunda na discografia do artista que ele fala aqui dentro de cada capítulo. Então é um trabalho bem interessante. Estreou na Netflix um anime chamado Ghost in the Shell Saque 2045. Sim, ele é inspirado no Ghost in the Shell original, naquele filme contemplativo dos anos 90, mas ele é principalmente inspirado nisso aqui, ó, que é o mangá da série. Ele tem uma pegada um pouco mais cômica e menos filosófica do que o filme original. Ele é muito mais voltado para ação e para o humor, e é isso que você encontra na própria série. Então eu vou recomendar para você: assiste o filme clássico, aí você lê o mangá, e aí você vai assistir essa série nova da Netflix, que é bem interessante, são só 10 capítulos curtinhos. Você fica meio confuso no começo, porque você fica assim, tá, da onde que eles estão partindo, qual que é a parte da história que eu ainda não entendi, mas depois eles te situam e funciona muito bem. Então é isso, essas são as minhas recomendações, espero que você tenha gostado e aproveite o seu isolamento com todas essas diquinhas. E é isso. Obrigado, Matias, até a próxima. Obrigado, Kleber, ótimas dicas. Reforço aí o livro do Alex Ross, que é crítico de música do New York Times. Não sei se ele ainda está no New York Times, acho que sim. Esse Escuta Só é o segundo livro. O primeiro está aqui em algum lugar aqui na minha estante. Eu achei que eu ia conseguir achar rápido, mas enfim. Que chama O Resto é Ruído, se não me engano, The Rest is Noise. Que é um livro mais extenso aí. O Escuta Só, como o próprio Kleber colocou, é bom porque são vários artigos, então dá para deixar naquele jeito assim, você vai lendo aos poucos, não precisa ter uma linearidade, você pode ler o artigo do artista que você quer ler. Mas ele é muito bom porque ele volta a misturar música pop com música erudita, né? Uma separação que acontece no começo do século XX, por uma questão fonográfica, né? Pela invenção do fonógrafo, e ele volta a pensar as duas coisas juntas. É bem legal. O cara escreve pra caralho, muito bom. Deixa eu só dar um toque sobre a duração do programa, para quem está vendo no Instagram. Eu vou ultrapassar os 15 minutos aqui, mas se você está vendo no Instagram, só vai até 15 minutos. Então, possivelmente eu começo a falar sobre a dica de disco ou a dica de quarentena e isso vai ser engolido aí se você continuar no Instagram. Isso é uma migração que eu estou fazendo para ir no YouTube e desde ontem eu comecei esse formato. Se você está vendo no Instagram, então clica no nome do programa, vai aparecer uma abinha que tem a descrição do programa falando do disco que eu estou comentando e também o link para ver no YouTube. Uma vez no YouTube, você abre lá e aproveita para assinar o meu canal, para saber sempre que tiver novidade, ela vai aparecer primeiro no YouTube. É a plataforma que eu vou usar com mais frequência. O Bom Saber, inclusive, o programa de entrevistas que eu tenho feito, publicado todo sábado e que amanhã abre para o público em geral, para quem não está pagando os meus serviços, eu vou reforçar isso, né? Eu estou abrindo aí essa linha de contato para quem quiser contribuir com o meu trabalho. Me manda um e-mail lá no Trabalho Sujo por e-mail@gmail.com, que eu passo as informações para dizer como você pode contribuir. O valor é completamente livre, você paga o quanto você achar que vale a pena, ou quanto você pode pagar. O gesto de pagar é muito mais legal do que propriamente o quanto está sendo pago. E a partir disso você entra numa lista de e-mail chamada Clube Trabalho Sujo, que você recebe
algumas novidades em primeira mão. Como, por exemplo, e aí foi bom ter lembrado disso, para lembrar, já estamos no território só do YouTube, então se você está vendo aqui, você está vendo no YouTube, não está mais no Instagram. Segunda-feira, 9 da noite, tem sempre festa solo. Essa versão do Vida Fodona que eu faço ao vivo, discotecando, eu coloquei Cool It Down do Velvet como uma música de anúncio do Festa Solo de Outro, talvez seja a primeira música que eu toque, classicaço do quarto disco da banda. E vou lá 2 horas ficar no twitch.tv/Trabalho Sujo, o link tá no Trabalho Sujo, tá nas redes sociais, enfim. Saca lá o Twitch TV, dá para criar uma conta rapidinho. Se você cria uma conta, você pode participar do bate-papo, né? Enquanto eu vou discotecando sem aparecer, porque eu fico colocando só capa de disco no lugar de aparecer a minha cara, eu até cumprimento na entrada e na saída do programa com a minha própria cara. Mas durante o programa eu vou mostrando imagens só para o foco ficar principalmente na música. E do lado a gente tem uma conversa ali que a gente fica batendo papo, tanto os velhos amigos quanto novos conhecidos que apareceram justamente desse experimento do Vida Fodona ao vivo. E ontem eu estava falando com um amigo meu e ele veio sugerir de eu fazer o Climatias ao vivo no Instagram. Ao mesmo tempo que eu estou transmitindo, eu colocaria o celular aqui do lado, que ficaria mais complexo a questão do passar o vídeo do convidado, por exemplo. Mas eu acho que perde a graça, sabe? Eu acho que o grande barato do Climatias é você ver a hora que você está afim. Eu sempre falo bom dia para muita gente que deve assistir o Climatias à noite, né? Eu vou reforçar essa coisa de tentar cada vez mais fazer ele mais cedo e ele deve aos poucos ir reduzindo. Então hoje, né, já passei dos 15 minutos, acho que hoje vamos mais uns 10 minutos de papo. Sendo que ainda tem uns tantos de Dylan falando, né? E vamos começar então a falar sobre o disco que eu escolhi, que como eu disse antes, não é um disco, são 3 discos. Essa caixa maravilhosa chamada The Bootleg Series, volumes 1 a 3, Rare and Unreleased, 1961-1991. Quando o Dylan estava prestes a completar 30 anos de carreira, ele resolveu lançar essa caixa. Ele sempre teve na mesma gravadora que a Columbia e todo o material dele foi feito lá. E o Dylan é um dos artistas mais pirateados da história, né? O primeiro disco pirata clássico, e aí vale uma observação sobre o que é um disco pirata, né? Quem cresceu aí, principalmente no século XXI, associando disco pirata a disco vendido por camelô, não sabe o que é o disco pirata clássico, que é aquele disco que o artista não lançou, o disco que alguém conseguiu surrupiar algumas faixas de algum jeito, gravou um show e tal, fez uma capa legal e colocou o disco para vender, como se fosse um disco não oficial, como um disco não oficial do artista. Tem artistas que têm discografias piratas enormes, como os Zappa, os Beatles, enfim, tem muitos artistas que são conhecidos por sua vasta discografia, inclusive as pessoas se referem ao disco tal. Tá? Os piratas são reconhecidos pelos nomes e pelo material que eles foram aos poucos mostrando para o público, ó, que além do que o artista lança, tem todo esse outro material que ele deixa guardado. E como esses 3 que eu citei, tanto o Zappa quanto os Beatles e o próprio Bob Dylan, ele começa esse movimento, a partir dos anos 90 começam a oficializar o conteúdo pirata que tinha online. O Dylan, depois dessa primeira caixa, que é um apanhado de gravações não oficiais de todas as épocas dele, começa em 61, aí você tem, por exemplo, uma Like a Rolling Stone tocada no piano, você tem uma música que chama Blind Will McTell, que é considerado um dos maiores clássicos do Dylan, que foi gravado por Infidels, nunca sei como pronuncia, de 81, que é o disco que ele volta ali da fase gospel dele, que ele gravou com o Mark Knopfler, do Dire Straits, mas tem uma outra versão que não está nesse pirata, que é com o Mick Taylor, guitarrista que era dos Rolling Stones, que foi pela primeira vez apareceu para o público nessa caixa, né? E ao contrário dos volumes seguintes, né, essa caixa dá justamente essa geral na carreira do Dylan. A partir de 98 ele transforma aí numa série
frequente, né? Hoje já está no volume 15 e cada série, cada volume novo, depois dos 3 primeiros, resgata um período específico, né? O segundo, que foi lançado em 98, é o clássico show que ele fez no Royal Albert Hall, e o Royal Albert é entre aspas porque não foi no próprio Royal Albert Hall, mas no Free Trade Hall em Manchester, que é o show em que ele é chamado de Judas por um público, alguém na plateia, porque ele deixa de tocar música acústica e começa a tocar música elétrica, né? Tem esse momento aí crucial na carreira do Dylan. E esse disco, essa caixa, melhor dizendo, me é muito cara porque foi a minha introdução ao Bob Dylan. Tem um tio meu, Carlos Alberto, aí, grande querido, que me apresentou ao Dylan, e o Dylan não é fácil, assim, não é um artista que você... Tem uma série de questões, né? Tipo, a voz anasalada dele, o jeito que ele canta, as músicas às vezes são muito extensas, embora ele tenha clássicos aí imbatíveis, né? Músicas que você sabe cantar e que você nem sabe que seja do Dylan. Sei lá, por exemplo, Tanto do Skank, você sabia que é I Want You? Ou... Enfim, tem algumas músicas que estão já impregnadas, né? Like a Rolling Stone, Blowing the Wind, enfim. Mas essa caixa é uma boa introdução porque mostra aí toda a carreira do Dylan, né? Você consegue entender ele como um todo, né? Entender naquelas, né? Porque Dylan é um planeta inteiro, mais do que um continente, como eu estava comentando com o Tortura, né? Na primeira entrevista que a gente fez. E você consegue ver justamente ele em momentos menos sisudos, né? Ele mais à vontade, então é uma boa introdução. Se você tem dificuldade com Dylan, sugiro que você comece a desbravar a sua carreira, que é uma discografia incrível, não só por esses 3 primeiros volumes, mas pelas Bootleg Series, né? São discos que estão todos nas plataformas digitais e acabam ficando mais fáceis aí, né? Como o próprio Dylan queria, né? Tirando dos pirateiros, né? Aquelas raridades que pouca gente tinha acesso e abrindo isso para todo mundo, né? O grande Dylan está para lançar disco novo aí, agora em junho, e completando 79 anos. A dica que eu ia fazer tem a ver com o papo que o Dylan, na verdade é uma coisa que eu já venho falando aqui há um tempo, e tem a ver com o papo que tem a ver com a entrevista que eu fiz com o Ian Black, que justamente a terceira edição do Bom Saber, que a partir de amanhã fica aberta ao público, e tem a ver também com um assunto que eu já venho comentando o tempo todo aqui, que é sobre como a gente dá muita atenção pro que aparece na mídia. E a gente acaba achando que a mídia, né, o conjunto imaginário de informações, imagético, melhor dizendo, mais do que imaginário, que chega pra gente através de revistas, jornal, sites, programas de TV e programas de rádio, acaba sendo uma versão definitiva da realidade. E não é, né? A gente sabe aí no dia a dia que a realidade o buraco é bem mais embaixo, só que a gente vive esse mundo de ilusão, né? A gente vive ali acompanhando as tragédias, as barbáries, os absurdos, e deixa de olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ou às vezes até em outros lugares do mundo, mas que não ganham a atenção dos conglomerados de mídia, que são movidos por venda, né, por números. E dei essa volta toda tanto para ligar com a conversa que a gente vai ver do Dylan, o Dylan sendo áspero com mais um entrevistador. É um trecho do documentário Don't Look Back, que o D.A. Pennebaker fez nos anos 60, é um dos principais documentários da história, não só documentário sobre música, vale muito ir atrás, que é o momento justamente que o Dylan começa a renegar que ele é um herói da canção de protesto, um porta-voz da música popular ou de uma geração, para abraçar a música elétrica. Ele começa a tocar com a The Band, a banda canadense que chamava antes The Hawks, e a partir do fato de acompanhá-lo
ganha esse nome The Band, e The Band é um capítulo à parte também, depois falo mais sobre eles. E começa a se mostrar um cara menos disposto a conversar com esses repórteres, que faz com que ele ganhe a fama de difícil, de complexo, de hermético, uma fama que ele faz questão de frisar justamente para mostrar que ele não pertence a esse universo, embora tenha sido absorvido. Então a minha dica para ligar com o papo do Dylan é justamente para parar de dar tanta atenção para esse conjunto imagético de informações que chega para a gente por esses canais de música. Não estou dizendo para negar o jornalismo ou dizer que tudo que a grande mídia oferece é falso, mas isso ganha uma importância muito grande na nossa vida e a gente acaba deixando de lado coisas que são mais importantes. Deixa eu puxar aqui certinho. E agora a gente vai ver o Sr. Bob Dylan em ação. Diga lá, seu Dylan. Are you going to see the concert tonight? Are you going to hear it? Okay, you hear and see it, and it's going to happen fast, and you're not going to get it all, and you might even hear the wrong words, you know. And then afterwards, see, I won't be able to talk to you afterwards. I got nothing to say about these things I write. I mean, I just write them. I don't going to say anything about them. I don't write them for any reason. There's no great message. I mean, if you know, you want to tell other people that, go ahead and tell them. But I'm not going to have to answer to it. And they're just going to think, you know, what's this Time magazine telling us? But you couldn't care less about that either. You don't know the people that read you. Because, you know, I've never been in Time magazine, and yet this hall is filled twice. You know, and I've never been in Time magazine. I don't need Time magazine. And I don't think I'm a folk singer. You'll probably call me a folk singer, but, you know, the other people know better. Because the people that, you know, that buy my records listen to me don't necessarily read Time magazine. You know, the audience that subscribes to Time magazine, the audience of the people that want to know what's happening in the world week by week, the people that work during the day and can read it, it's small. Right, and it's concise, and there's pictures in it. I mean, those kind of, you know, those a certain class of people. It's a class of people that take the magazine seriously. I mean, sure, I can read it, you know, and I read it on the airplanes, but I don't take it seriously. If I want to find out anything, I'm not going to read Time magazine. I'm not going to read Newsweek. I'm not going to read any of these magazines. I mean, because they just got too much to lose by printing the truth. You know that. What kinds of truths are they reading? On anything, even on a worldwide basis. They just go off the stands in a day if they printed really the truth. What is really the truth? Really the truth is just a plain picture. Of you know, a plain picture of let's say you know, a tramp vomiting, man, into the sewer, you know, and next door to the picture, you know, Mr. Rockefeller, or, you know, Mr. C.W. Jones, you know, on the subway going to work. You know, any kind of picture. Just make some sort of collage of pictures, which they don't do. They don't do. There's no ideas in Time magazine. There's just these facts. Well, you know, which too are switched, because even the article on what you're doing, the way it's going to come out, don't you see, it can't be a good article, because the guy that's writing the article is sitting in a desk in New York. He is not even going out of his office. He's just going to get all these 15 you know, reporters, and they're going to send him a quota. You know. No, he's going to put himself on. He's going to put all his readers on, and you know, and another week will be, you know, have some space in the magazine. But that's all. It means nothing to anybody else. I'm not putting that down, because people have got to eat and live, you know. But at least be honest about it. You know, I mean, sure. Yeah, I know more about what you do, and you don't even have to ask me how or why or anything, just by looking. You know, then you'll ever know about me, ever. I mean, I could tell you, you know, I'm not a folk singer, and explain to you why, but you wouldn't really understand. All you could do, you could nod your head. You would nod your head. You could be willing to try. No, I couldn't even be willing to try, because it would be, it's, you know, there's certain things which, every word has its little letter and big letter. Your friend had the right word, pigeonhole. No, it's not pigeonhole. It's not the word at all. Important. You know, every word has its little letter and big letter, like the word no. Yeah. You know, the word no, K-N-O-W. Yeah. Okay, you know the word no.
capital K-N-O-W. Like each of us really knows nothing, right? But we all think we know things. Right? We really know nothing. I mean, You're saying you know more about what I do? no, I'm saying that you're gonna die and you're gonna go off the earth. You're gonna be dead. Man, it could be 20 years. It could be tomorrow. Anytime. So am I. I mean, it's gonna be gone. The world's gonna go on without us. Right. All right. Now you do your job in the face of that, and how seriously you take yourself. You decide for yourself. Okay. Now I'll decide for myself. Now, you're not going to make me feel unhappy by anything you print about me or anything, or anything like that. I just can't. It couldn't. You couldn't offend me, and I'm sure I couldn't offend you. So all I can hope for you to do is all your ideas in your own head, somehow wherever they are. Do you care about what you're saying? How could I answer that if you got the nerve to ask me? Well, then you go, how can I mean, you got a lot of nerve asking me a question like that. I have to ask Do you ask the Beatles that? I have to ask you that because you have the nerve to question whether I care. I'm not questioning you because I don't expect any answer from you. But do you think somebody wouldn't go see somebody if they didn't want entertainment? Of course not. Who wants to go get whipped? And if you do want to go get whipped, aren't you really being entertained? All right, so fine. Right? Right. Okay, so do you think anybody that comes to see me is coming for any other reason except entertainment, really? They said they're coming for different reasons. Well, who cares what they tell you? Who cares what anybody Well, tells you? they think they know why they're doing it. Well, do you know why they're doing it? I know some of the things. People they say all kinds of things. You have to sort of weed it out. Can you weed it out? No, I don't. Well, see, you're not going to learn, but I can't teach you how to weed it out. But I didn't say that I couldn't do that. I said I don't know yet. Yeah, I have no idea. First of all, I'm not even a pop singer. You think you have a big audience? I don't know. I have no idea. Big audience is in some sense a pop singer. I mean, even if it's Caruso, he's appealing to a popular. This is it. And he's a pop singer. Yes, I'm just as good a singer as Caruso. Have you heard me sing? Have you ever heard me sing? I like Caruso better. Oh, well, you see right there now. Right there, we have a little disagreement. I happen to be just as good as him. A good singer. You have to listen closely. But I hit all those notes. And I can hold my breath 3 times as long if I want to. Grande Dylan. Ultrapasseei a meia hora aí, fazer o quê? Paciência, vamos acertando, somos todos cobaias nesse experimento, né? Obrigado aí para todo mundo que chegou até o final. Se quiser sugerir algum clipezinho para colocar no final do programa, por favor, coloca aí no comentário no YouTube. Vamos falando amanhã tudo de novo. Bom dia.